Boa noite, pessoal. Prazer receber vocês. Nós vamos iniciar daqui a pouco mais uma live. Fico muito agradecido da presença de vocês enquanto o pessoal vai chegando. Nós vamos ter um bate-papo aqui super produtivo, enriquecedor, muito interessante, algo que é uma curiosidade para muitas pessoas. Então, enquanto o pessoal vai chegando, vocês vão convidando também as pessoas que talvez se interessem no tema. Nós vamos falar hoje um pouco sobre sexualidade. Convidei um amigo, uma pessoa que tem um conhecimento, uma prática muito interessante, não só na saúde da mulher, mas também na experiência da sexualidade humana. Então, eu espero que a gente possa contribuir muito com vocês nesses minutos que nós vamos estar aqui. E aí, então, enquanto isso, vocês vão fazendo esse convite, enquanto o pessoal vai chegando. Fico agradecido de vocês estarem participando em mais uma live e a gente sempre tem essa proposta de poder trazer não só ensinamentos, mas principalmente essa troca, esse bate-papo. A gente não tem conhecimento de todos os assuntos, é claro, profundo, mas aquilo que nós já sabemos, nós queremos contribuir como uma forma de poder facilitar a nossa convivência, as nossas relações humanas. Por isso, muito obrigado a vocês que estão participando. Hoje nós vamos quebrar alguns tabus, desconstruir algumas crenças, vamos também orientar e facilitar para a gente poder identificar com mais facilidade o que de fato é uma crença que nos limita sobre a sexualidade e também nós vamos identificar, talvez, quem sabe, a partir da nossa troca, sobre aquilo que são os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos bloqueios referentes à sexualidade. Isso é muito importante. Infelizmente, um assunto que é pouco falado, um assunto que é muito manifesto no nosso dia a dia. Na verdade, ele é pouco falado de modo maduro, de modo de autoconhecimento, de modo que faz parte das nossas relações humanas. Que bom e que um dia, e quem sabe um dia, nós podemos conversar e falar sobre esses assuntos, sobre todos os assuntos, de um modo natural, assim como a gente fala de todos os assuntos. Essa é a proposta. Por isso eu fico agradecido. Todos vocês que já entraram, todos vocês que estão participando. Ontem eu tive a oportunidade de assistir uma live com duas profissionais, uma delas uma pessoa que eu conheço muito, a Isabela, que também é fisioterapeuta, e falava sobre esse mesmo tema. Hoje eu falava com ela que vale a pena a gente divulgar ainda mais a importância dessa temática sobre sexualidade. Infelizmente, muitas pessoas estão tendo as suas vidas afetadas negativamente porque elas não convivem naturalmente com a sexualidade. Por isso, fica aí o convite. Agradeço vocês que estão participando, a Isabela que também está aqui participando. Obrigado porque ontem eu aprendi muito com você, Isabela. E hoje a gente vai dar continuidade. Talvez falando um pouco, sim, daquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já conhece, mas eu quero abordar aqui muito com a Gabriela, essa convidada de hoje, que se ela já estiver por aí, ela fala um oi, que eu vou estar enviando esse convite aqui para a gente já iniciar o nosso bate-papo. Eu quero falar muito da temática daquilo que a psicologia pode ajudar, né? Então, se a Gabriela já estiver aí, ela já pode encaminhar que a gente vai fazer essa troca, né? Não tenho dúvida que a gente vai poder fazer uma excelente live. Só um instante que eu já vou mandar um oi aqui para a Gabriela. Enquanto isso, vocês já vão curtindo aí com o coraçãozinho para que a gente possa também divulgar melhor ainda essa nossa live, para que a gente possa ter um momento bem produtivo, bem enriquecedor. Aprendo muito, porque a gente vai fazer essa troca aqui é muito interessante. Olá, boa noite, Olá, Gabriela. boa noite. Boa Tudo noite, bem? pessoal. Tudo jóia e você? Preparou bem o tema para nós, para a gente poder fazer esse bate-papo? Sim, bastante. Então, estou muito agradecido de você ter participado, ter aceitado participar, né? Eu fiz recentemente uma postagem de alguns temas e eu já falei de três deles. E agora nós vamos falar do último, que é sobre sexualidade. Falamos sobre medo, falamos sobre hipnose, falamos sobre relacionamentos, falamos sobre culpa, na verdade, não medo. E agora essa última temática que eu propus junto àqueles que me seguem. Então, eu fiz esse convite, queria que vocês apresentassem aqueles que estão aqui, que me seguem, que participam dessas lives,
quem é a Gabriela, o que que ela trabalha, onde que ela mora, né? Obrigado mesmo, viu? Deus lhe pague por aceitar o convite. Eu que agradeço, Everton, o convite. Eu tenho certeza que vai ser a primeira de muitas lives que a gente vai poder fazer para contribuir um pouquinho mais, né, com o pessoal, para a gente poder estar informando, estar conscientizando o pessoal mais nessa área. Eu sou fisioterapeuta. Eu atualmente trabalho com fisioterapia pélvica aqui em Itaúna. Uhum, E formei aqui em Itaúna, fiz minha pós-graduação na Faculdade de Ciências Médicas de BH. E na minha prática clínica, né, de consultório, eu percebo sim, às vezes uma carência mais de falar sobre esse tema, né? Igual o nosso tema da live hoje é sobre os tabus da sexualidade. Então eu sim. acho que tanto nessa parte clínica, essa parte funcional que eu trabalho, é muito importante de abordar, mas também a gente não pode deixar de lado os fatores psicológicos, né? Que muito provável você deve lidar com eles também muito nessas práticas, né? Ou seja, tendo que observar aquilo que de fato é do biológico, é clínico, mas também saber o quanto que isso interfere nesses fatores psicológicos. Por isso eu convidei uma profissional que também tem essa experiência, porque é claro que nós podemos aqui pesquisar, eu posso entrar no Google, as pessoas que estão participando, e descobrir o que está acontecendo, mas não vamos conseguir identificar os fatores que são psicológicos se a gente não fazer esse debate, se a gente não mostrar para as pessoas que também isso pode interferir as questões clínicas, não é isso mesmo, Gabriel? Isso, isso. Às vezes a gente tem alguns problemas clínicos mesmo que são desencadeados por fatores psicológicos. E às Uhum, vezes a paciente chega no consultório e a gente de cara já identifica que não é só um fator externo ali, uma musculatura ou algum problema clínico. Tem uhum, coisas anteriores, mais a fundo, que a gente precisa estar investigando. claro. Então vamos começar, e como nosso combinado foi algo bem prático, né? Claro que a gente tem inúmeros conceitos, vários, centenas de conceitos que a gente poderia trabalhar. Primeiro eu queria abordar aqui para aqueles que já participam, porque há sempre uma confusão, né? Claro que depois você pode trazer seu ponto de vista também, suas propostas. É importante a gente diferenciar que em alguns momentos a gente fala sobre sexualidade e não tem como nós dissociarmos daquilo que é do sexo. E Uhum, quando a gente fala do sexo, não tem como a gente falar e não falar sobre a sexualidade. Uma definição muito objetiva é que sexo vem do biológico, vem dessa questão do DNA, vem questão de questões físicas. Sexualidade não, é muito mais complexo, tem a ver com questões psíquicas, tem a ver com a nossa formação de personalidade, tem a ver com também as características exatamente. do sexo, faz com que essa formação da nossa sexualidade ela seja interferida, seja positiva ou negativamente para algumas pessoas. E uma das propostas que eu quero aqui para a gente poder nesse bate-papo, você tendo esse olhar, né, do universo feminino, eu quero trazer também muito daquilo que são não só as experiências das práticas clínicas, mas as dificuldades daquilo que é próprio do universo masculino. Como se o homem não pode saber aquilo que é do corpo, que é da sexualidade feminina, e Uhum. vice-versa, né? Quanto que os relacionamentos, as convivências, seja pais com filhos, filhos e pais, relacionamentos, companheiros, casados ou não, o quanto que isso é fundamental. O que você pensa sobre isso? Eu costumo dizer que eu conceituo essas três coisas de maneira diferente, né? É Uhum. claro que todas têm a ver, todas têm Interligadas, né? uma ligação, mas eu costumo falar que o sexo, a gente pode classificar ele como o feminino e o masculino mesmo. É diferente do ato sexual, da relação sexual, né? Que é Sim, mais uma questão biológica ali mesmo. E a sexualidade, ela engloba fatores tanto intrínsecos quanto extrínsecos, né? São isso. fatores assim. é, do conhecimento da pessoa, de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, de crenças. É uma junção desses valores intrínsecos e ainda o convívio que a pessoa tem na sociedade, as relações que ela tem, como você falou, né? Então, Sim. eu costumo separar assim, dessa maneira. Nossa sexualidade
ela com certeza tá ligada a sexo, às relações sexuais, mas assim, é uma Não é só junção de isso, tudo né? que a gente é. É uma junção de Isso. todos os fatores dos nossos relacionamentos e tudo que a gente é, aí a gente tem a nossa sexualidade, né? Tanto a feminina quanto a masculina. Mas a sexualidade humana é basicamente isso, uma junção desses fatores internos, nossas questões internas, com os fatores externos que a gente convive no nosso dia a dia. Sim. Sabe algo que eu queria compartilhar e talvez você já teve experiência de acompanhar alguns casos? Tem sido muito comum, mas ainda há uma resistência das pessoas que chegam no meu consultório e casos que a gente observa e acompanha, quase 11 anos da psicologia, eu percebo que a gente carrega, quando a gente vai falar sobre os tabus, sobre as nossas crenças, eu acho super interessante que às vezes em palestras de pais eu falo, de casais eu falo isso. Olha o quanto que já é carregado de um simbolismo, de uma característica muito subjetiva, quando a gente já menciona qualquer conteúdo sobre a sexualidade. Por exemplo, a gente usa piadas, a gente tem Uhum. vergonha, algumas pessoas, não são todas, aqueles que não têm muita vergonha ou têm muita vergonha, outros já são muito externalizados a partir dessa sexualidade, e aí precisa usar de meios muitas vezes pejorativos para dar conta de algo que às vezes até é um bloqueio, sabe? Não Uhum. é aqui avaliando e julgando o que é positivo, o que é negativo, o que é certo e errado. Nós não estamos falando sobre isso. Nós só estamos iniciando essa nossa troca para poder dizer que há muitos e muitos anos atrás, não só nos nossos pais, mas avós, é próprio da cultura de utilizar meios para camuflar algo que é tão sagrado, que é tão importante, que é da Com vida, certeza. né? A sexualidade, o sexo, a gente vai falar sempre nessas duas temáticas. O quanto que esse tabu, eu preciso usar apelido para o meu órgão genital, a mulher precisa usar, quer dizer, eu falo o ser humano, ou seja, eu não preciso usar apelido para minha cabeça, para o meu braço, para o meu dedo. Olha os tabus que a gente já começa a criar desde E às vezes a pequeno. gente tenta falar de forma mais natural e a gente acaba sendo mal visto, né, pela sociedade, por outras Sim, pessoas. A gente acaba é isso sendo. mesmo. A gente fala de um jeito. Eu, pelo menos com as minhas pacientes, eu tento ser técnica, mas ao mesmo Sim, tempo eu tento abordar assim, de uma maneira confortável para todo mundo. Mas às claro. vezes, por eu atender mulheres, tanto jovens, adolescentes, quanto mulheres mais velhas também, às vezes chega uma pessoa que às vezes já tem essa criação mesmo, já tem essa crença, já carrega esses tabus. Você vai falar de uma maneira, a pessoa fica um pouco assustada. Ou às vezes em roda de Sim. amigos mesmo, roda de conversa assim mais natural, a pessoa já fica toda assustada, a gente já tem que tomar meio que um certo cuidado, né, pra gente poder estar Sim. falando disso. Sabe, você dizendo assim, me faz pensar talvez uma das principais, uma das primeiras orientações que nós podemos dar às pessoas que participam, a partir da sua própria crença, ou seja, do seu próprio olhar, de cada um aí, pensar sobre como que carrega essa ideia, essa proposta, essa intenção, esses pensamentos, toda essa construção que a gente trouxe ao longo da vida, se às vezes eu tenho dificuldade, não só que a questão de toque no corpo, de alguém tocar no seu corpo, de que você mesmo toca no seu corpo, eu vejo que talvez o princípio até mesmo se eu consigo falar para as pessoas que eu amo, para as pessoas que eu confio, seja amigos, quem quer que seja a relação, de modo natural. Por Uhum. exemplo, trazer os nomes naturalmente, o órgão genital do homem tem nome, é pênis, o órgão genital da mulher tem nome, é vagina. E aí a gente precisa, até para nós falarmos para alguém, por exemplo, um profissional, a gente tem dificuldade, olha que barreira. E aí não significa que isso foi traumático para a pessoa, mas é porque talvez ela não conviveu naturalmente com todos E os outros assuntos, ela conviveu. E às vezes me faz pensar que você deve lidar também com pacientes dessa forma, o quanto que às vezes até mesmo alguns homens têm dificuldade de falar, hoje tem sido mais comum, eu tenho recebido ao longo dos últimos anos, sim, homens, né, que falam das suas dificuldades, mas muitas vezes numa ideia de que eles não podem fracassar, ou seja, na ideia lá não do entendimento da sexualidade, mas de uma ideia de que aquela relação, aquele contato precisa dar um poder para ele.
Talvez você tenha, né, contatos assim também? Ô Everton, eu acho muito importante também, igual você falou assim, a gente poder falar isso de forma natural, até na relação entre homem e mulher, nos relacionamentos Sim, amorosos mesmo, né? Porque eu acho que a gente, com o parceiro da gente, a gente podendo ser aberto, a gente poder falar tendo esse conforto, sabe, essa confiança, poder falar dessa maneira mais confiante, isso é um sim, ponto positivo para as nossas relações. É um ponto muito. positivo para as nossas relações clínicas, quando a gente consegue ter confiança num profissional que a gente chega, a gente fala tudo que a gente está sentindo, a gente consegue se abrir, a gente consegue falar, às vezes, de traumas que a gente teve antes, né? Alguns traumas Sim, psicológicos. dificuldades E mesmo, né? isso. E nos relacionamentos também é muito importante, porque o homem ele tem que saber tudo que a mulher está sentindo para ficar confortável, e a Sim, mulher também tem que saber disso do homem. Não é só na questão da relação sexual em si. É igual do você falou, todo, o né? homem às vezes ele tem esse sentimento de sempre tem que estar preparado para tudo, tem que ter esse poder. E às vezes a gente, mulher, também tem que entender que o homem tem esses momentos de fragilidade. E isso não é errado. Igual às vezes a Isso. sociedade impõe pra gente que o homem tem que estar preparado para tudo. E às vezes não é assim que a gente percebe, né, no nosso dia a dia. Claro, claro. É, principalmente a questão quando você falou assim dessas fragilidades, dessas nossas limitações, eu percebo o quanto que isso é comum, como se, exemplo, um caso que às vezes pode chegar ao nosso consultório, não só por dores, por dificuldades, por baixo libido, né, que é muito comum, tem nome para Uhum, isso. E assim, sabe algo que eu percebo? É que às vezes a gente vai avaliar exclusivamente um fato que é físico. E às vezes ele é psíquico, às vezes ele é clínico, às vezes tem uma baixa hormonal, ou seja, as pessoas que participam aqui, e isso. talvez já passaram ou conhecem alguém, precisa avaliar se mulheres que usam anticoncepcional têm alteração, pessoas, homens que usam antidepressivo ou ansiolítico têm uma vida muito estressada, isso tudo altera todo o nosso biológico, então vai alterar essa nossa relação com o nosso próprio corpo, com o nosso estado de psíquico. Uhum, Alterando o nosso estado psíquico, altera toda a fisiologia. Alterando toda a fisiologia, vai alterar no momento que seja para lidar com essas questões do corpo, por exemplo, da sexualidade, não só apenas no momento de uma relação com o parceiro. Nós não estamos falando exclusivamente aqui da questão só da relação entre parceiros, mas até mesmo com a própria pessoa. Às vezes ela tem uma baixa energia da vida, porque às vezes um dos hormônios dela está baixo. E isso, ou seja, às vezes a pessoa está entrando num quadro depressivo, claro que tem vários motivos, mas a nossa temática é pensar sobre a sexualidade, porque talvez o hormônio que é próprio dessa energia da vida, do vital, da sexualidade, ela está baixo. E aí ela acha que ela está numa condição sem prazer na vida, mas na verdade ela mesma não consegue identificar que o corpo, ou seja, a necessidade do autoconhecimento. Me faz uhum. pensar que muitas mulheres que você já deve ter conhecido, atendido, devem passar por essa situação. Sim, eu costumo falar que a gente tem que analisar o nosso paciente, né, nosso cliente, nos fatores biopsicossocial. A gente estuda muito isso Perfeito. na faculdade. E assim, bio vem mesmo da questão física, né? Biológico, tudo Sim, aquilo que é biológico, tudo aquilo, a queixa que ele chega pra gente. O psico, que é mais essa questão de mente mesmo, de traumas, ou do psicológico mesmo da pessoa, e o social é mais a questão do ambiente onde ela está inserida. Igual nessa sim, questão de tabus e sexualidade, a gente percebe muito isso, que às vezes, por nossa sociedade, assim, não estou generalizando, mas a gente sabe que a gente vive numa sociedade mais machista, assim, hoje em dia, isso. né? É claro que isso está mudando, Ainda, sim, mas sim, mas ainda ainda prevalece tem muito. muitos resquícios disso. Então, às vezes, Sim, é muito difícil da pessoa tratar alguns sintomas que ela tem, algumas queixas, de uma maneira mais natural, porque a sociedade já impõe isso para ela. E a gente tem que pensar que isso pode não ser. Aí eu acho que entra, você vai saber falar melhor para a gente, que é uma questão assim, não é o que a pessoa está vivendo ali agora, pode ser resquícios
de antes, né? Desde quando a pessoa está Sim, sendo gerada. E aí, às vezes, tem algum trauma ali na gestação, ou alguma coisa que fica no inconsciente da pessoa. E aí ela pode desenvolver algumas disfunções sexuais ou alguns problemas que chegam pra gente no consultório hoje em dia. sim. Sabe, você dizendo assim me faz lembrar que, às vezes, dentro da psicologia, é possível encontrar traumas, bloqueios com as questões da sexualidade, do próprio corpo, do corpo para com o outro, quando uma criança ouve um adulto, né, ou seja, na verdade, os adultos, diante de uma relação sexual. Ou seja, altera a nossa percepção da sexualidade, quando talvez não é porque tem os casos que é muito comum, que é a questão do abuso, né, que Uhum. isso também já causa um grande, um profundo trauma, e isso tem tratamento, isso é possível ressignificar. Agora, tem pessoas que a mente delas registra um bloqueio, gera um bloqueio, na verdade, registra algo psíquico, algo emocional, a partir daquilo que elas veem ou daquilo que elas ouvem. Às vezes elas nunca foram tocadas de modo abusivo diante de um cenário, por exemplo, com adultos. Há casos que a gente está com dificuldade enquanto jovens adultos, talvez com seu parceiro, parceira, e às vezes você não consegue identificar isso. Isso vai gerando aquela crença interna que aquilo é ruim, que aquilo é feio, que aquilo é errado, que aquilo é Uhum. pecado, que aquilo é proibido. Enfim, a gente vai criando várias barreiras, e quanto mais barreiras nós vamos colocando, mais nós vamos distanciando de entender a naturalidade desse processo, que é humano, como você diz, É, Eu biopsicossocial. tenho, eu tenho um relato até de uma paciente que eu trato ela é diagnosticada hoje com vaginismo. Uhum. E assim, nos Depois eu quero que primeiros. você explique para aqueles que não conhecem o que é vaginismo. Tá, eu vou começar explicando então. O vaginismo, ele Tá? é uma contração involuntária dessa musculatura das paredes vaginal mesmo, e a Uhum. pessoa não consegue ter penetração. Aí a gente tem diversos fatores que podem causar isso. Então, essa paciente chegou para mim com esse diagnóstico, né, de uma ginecologista, e a gente começou o tratamento dela como eu faço com outras pacientes no consultório. E Uhum. depois de um tempo, à medida que que a gente foi criando um vínculo maior, né, tendo uma confiança maior, ela me relatou que aí eu sempre pergunto se a paciente teve algum trauma, se passou por algum trauma, se quer me relatar alguma coisa que já aconteceu para ter esse diagnóstico, né? E ela me relatou que quando pequena, é, ela vivenciou, tipo assim, os pais tendo uma relação dentro de casa e ela, desde pequena, enxerga a relação sexual como uma agressão. Por ser muito pequena, criança, não entendeu o que estava Não tem acontecendo, maturidade, né? vivenciando, vendo aquilo, né, ouvindo, ela entendeu aquilo como uma agressão. E aí ela foi Sim, carregando isso para a vida dela, até chegar agora, nessa idade que ela tá, né, jovem, e ser diagnosticada com isso. Então, assim, entendi. é um fator que aconteceu hoje, mas que, assim, ela vem carregando isso desde nova. Sim. Isso é muito comum dentro dos consultórios, então, é claro que eu já tive a experiência prática de atender pessoas que foram abusadas sexualmente, mas que hoje também tem pessoas que não tiveram nenhum tipo desse tipo de abuso, né? Não foram aliciadas, não teve esse tipo de Uhum, contato físico, mas a própria percepção, por exemplo, daquilo que era falado, às vezes a partir de convivências sociais, familiares, ouvindo, às vezes a criança estava brincando, mas ela estava ouvindo o quanto que isso é mal, o quanto que isso é ruim. Pelo contrário, se isso fosse ruim, isso não traria vida. uhum, Olha que, com que, certeza. é, que é, é tão paradoxal isso. Aquilo que é parte da sexualidade que vai trazer a vida. Então isso nunca foi ruim. As pessoas colocaram na mente delas e ainda colocam na mente delas que isso é errado, né? Coisas simples que muitas vezes a gente carrega e a gente não está falando nada no sentido de, ou pelo menos não é a ideia, a proposta, de algo que seja escrachado, que seja vulgar. E aqui não estamos julgando aqueles que são vulgares, porque Uhum, muitas vezes
há pessoas que eu já tive a oportunidade de acompanhar casos que essa vulgaridade muitas vezes é para esconder aquilo que é traumático nela, aquilo que é para ela dar conta daquilo que machuca ela. E aí Uma ela máscara que a precisa, pessoa coloca, né? Para poder lidar para as com essa mulheres situação. entenderem melhor, é como se fosse a maquiagem. Maquiagem vai Uhum. tampar o quê? Vai As tampar imperfeições algo tem. que aquela mulher acredita que aquilo é uma imperfeição. Mas não é, dependendo da maneira de perceber. Então, Uhum. vamos pensar o que talvez nós estamos, homens, eu quero falar, né? Tem alguns homens participando, que bom que tivessem mais homens ainda aqui presentes, as mulheres aqui podem compartilhar depois para seus amigos, colegas, parceiros, companheiros, namorados, que essa ideia de quantidade, por exemplo, para a mulher é muito diferente. Se o homem, se eu não entender o universo feminino, eu não vou fazer minha companheira feliz. E as mulheres estão sendo permissivas muitas vezes em relações abusivas e não estão entendendo que isso faz parte de uma naturalidade, de uma conversa, de estabelecer confiança. Ou seja, o nosso corpo, para aqueles que acreditam, para aqueles que têm esse tipo de crença, é algo muito sagrado. Então a gente precisa Uhum. saber muito bem como cuidar desse corpo. Mas cuidando, desbloqueando. Não é cuidando, deixando o parceiro ou parceira também sem saber o que está acontecendo. Eu não preciso chegar e falar ali para a pessoa que eu convivo, ah, eu acho que eu não gosto disso, ou não gosto daquilo, ou eu não gosto de falar sobre isso porque eu tenho um bloqueio, ou porque eu tinha um trauma. Não, não precisa ser dessa forma. Talvez há uma forma de estabelecer uma confiança. Olha, eu preciso que você me respeita. Talvez é isso que algumas mulheres que diante de homens que muitas vezes chegam embriagados, que é muito comum em consultório escutar isso, e ali ela precisa se submeter a uma situação muito semelhante ao que uma criança passa pelo abuso, porque ela não Uhum. tem aquele desejo. Infelizmente, eu digo isso com muita tristeza mesmo. Que pena que nós estamos, né, fazendo parte de uma sociedade com inúmeros recursos para a gente amadurecer isso, mas tem pessoas que não querem amadurecer, porque eu fui assim, porque o homem é assim, porque o homem faz isso, porque o homem faz aquilo, porque a mulher tem que ser nessas condições. Quem falou? Quem falou tem toda a razão e tem toda a verdade? Talvez não. Ah, porque o meu pai era assim com a minha mãe, mas eu não sou meu pai, eu não sou minha mãe. Eu não preciso repetir o casamento do jeito que foi, aquela afetividade, porque quando a gente fala de sexualidade, a gente também não vai desconsiderar a afetividade. A mulher precisa de carinho, de respeito. Ah, mas o meu marido, o meu companheiro, ele não é. Ok, então por que você está permitindo manter uma relação que as pessoas não te respeitam? Se você mesmo não se respeita? Isso é É, desconstruir alguns tabus. Por e favor. se a pessoa ela já tem uma visão, tipo, ah, porque meu pai era assim com minha mãe, ou eu já convivi com uma relação assim dentro de casa, eu já vivenciei situações assim, é a partir daí que a pessoa tem que pensar em querer fazer diferente também, né? Se ela já viu que uma coisa ali não tá legal, ela não precisa ficar repetindo essa história de pai, e de mãe, porque eu acho que isso tem muito a ver com a psicologia mesmo, né? Essa Sim, questão muito. Aí entra, assim, foge um pouco do nosso assunto, mas é questão de constelação familiar, que a gente sempre acaba isso. repetindo erros de nossos antepassados. Então, se Sim, hoje a gente percebe que alguma coisa não tá bacana na relação dos nossos pais ou de avós, é a partir de agora que a gente tem que tomar consciência e fazer diferente. É a partir de agora que a gente tem que tomar consciência da nossa sexualidade, de ver que isso não é errado, igual todo mundo acha que é errado aos olhos dos outros, né? Falar de uma maneira mais tranquila, falar de uma maneira mais aberta. Então a gente tem que estar sempre buscando evoluir nesse sentido também, né? Para que um dia sim. isso possa ser tratado da maior naturalidade possível, porque querendo ou não, não é um bicho de sete cabeças. Somos nós Nunca seres foi. humanos. Nunca foi, mas na verdade nós vamos dando esses artifícios, na minha percepção da psicologia, a gente vai dando esses artifícios para esconder alguma coisa, como nós estávamos falando, para colocar essa máscara. Porque muitas vezes nós estamos gerando também, sem perceber, esses bloqueios. Quando eu não quero falar com alguém, quando eu não. Talvez não é que eu tenho que falar com o pai, falar com a mãe, não é isso. Que às vezes eles não estão preparados para isso. A gente não tem que exigir isso deles. Eles dão aquilo que eles conseguem. Mas Uhum. existem profissionais que podem facilitar você perceber e ter esse desenvolvimento do auto e desenvolver, né, e ter essa percepção, esse autoconhecimento de um modo mais saudável, de um modo mais tranquilo.
de um modo natural, e não de uma necessidade que eu preciso manter uma determinada relação, um determinado parceiro, contato, porque ele me obriga. Quantas relações que hoje também é muito comum, quantas relações tóxicas no sentido da manipulação, porque muitas pessoas usam desses meios, desses recursos da sexualidade para poder manipular e para poder chantagear algumas pessoas, sabe? Isso, e as Me faz relações pensar, tóxicas, elas não são só entre marido e mulher, ou namorado e namorada, não, né, Everton? A gente tem, na nossa sociedade mesmo, a gente tem que saber identificar sim, quais são as relações tóxicas que vão prejudicar a gente. sim, eu percebo que muitas pessoas, às vezes, elas entram nesse ciclo vicioso, sabe? Talvez, né, diante dessa dificuldade, onde talvez do homem, por exemplo, dizer que ele tem determinada dificuldade, e aí parece que ele precisa provar que, se ele for homem, ele precisa fazer A, B ou C situação, e não Uhum. necessariamente é isso que vai definir. Talvez é a mente dele, talvez na cultura, nas crenças dele, vai criar essa ideia, criou essa ideia desde menino, na convivência com os coleguinhas, que se você fizer isso e dessa forma, é isso que vai mostrar, e pelo contrário, está mostrando ainda muito mais a fraqueza dele. Só que alguns homens, eles têm dificuldade, às vezes eles não aceitariam, por exemplo, não só um tratamento psicológico, mas muitas pessoas, como por exemplo, homens que têm dificuldade de fazer vasectomia. É muito comum de ouvir Uhum. isso. Ou seja, a mulher tem que passar por um processo cirúrgico sério, muito de urgência, de características, né, biológicas tão sérias, Sim. e o homem bloqueado por isso. Ou seja, o homem que é homem, de repente que ele mostra que ele tem uma masculinidade, mas de repente alguém não pode cuidar dele, não pode também tocar o corpo dele. De fato, é algo até para a gente se questionar. De fato, o que é ser homem? O que é ser mulher? É apenas a partir, não, eu sou heterossexual. Isso não diz nada de ser um homem. Tem todo um processo por trás disso. Tem toda Uhum. uma questão por trás disso, uma energia masculina, sim. Eu tenho, todo ser humano, como você mencionou, a constelação familiar, eu amo, eu indico muitos casos assim. Eu, enquanto homem, eu também tenho uma energia feminina que vem da minha mãe. Você tem energia masculina que vem do seu pai, só que ela tem que ser Uhum. equilibrada. Às vezes você, mulher, está com uma energia feminina tão avançada e não deixa o seu homem ser homem. E o Ou então contrário, na às família vezes, masculina também, né? Tá muito sim, sim, aflorado. Então tudo tem que muitas estar em mulheres que equilíbrio. acham que tem que ser o homem da casa. Não lá Uhum. em casa eu sou o homem da casa. Isso é também uma questão de uma crença que gera insegurança, que gera processos de desencontros dentro da relação, da sexualidade humana, que nós já Isso. Eu acho que cada um tem que estávamos saber o dizendo. seu lugar. Eu tenho que saber o meu lugar enquanto mulher, enquanto feminina, e o meu parceiro tem que saber o lugar dele enquanto masculino, né? Sim, e aí vem a questão, sabe, Gabriela? As pessoas não sabem, elas não estão sabendo nem quem são elas mesmas. A gente perguntar quem é você, O qual que é a sua autoconhecimento, né? verdade, o autoconhecimento, sua verdadeira identidade, elas não sabem. Elas têm tido dificuldade de identificar isso. Muitas pessoas, não são poucas, né? E aí elas precisam ser aquelas mães, sim, maravilhosas, incríveis, esposas, mas muitas vezes submissas, muitas vezes permitindo situações que muitas vezes não condiz com seus próprios valores. E aí eu fico pensando, sabe, o que ainda precisa acontecer, o que ainda precisa estabelecer nas nossas relações humanas, que tudo isso fosse uma troca, um bate-papo, uma conversa natural entre pais e filhos. Ah, os meus pais não conversavam sobre isso, por exemplo, sobre sexualidade. Ok, mas por que que eu não posso? O que que me impede de conversar com os meus filhos, com as minhas filhas? Uhum. Ah, isso é difícil para mim. O que que é difícil para mim? Ah, eu não gosto de falar. O que que eu não gosto de falar? Sabe, esse tipo de provocação, eu não gosto nem de pensar, eu não gosto nem de pensar que a minha mulher isso, que o meu homem aquilo, que ele vai me procurar, que ele vai aquilo. Peraí, o que que eu não gosto de fato? Sabe, e talvez procurar tanto profissionais da fisioterapia como você, especialista e tantas outras, nós da psicologia, tantos profissionais que têm também sua especialização, não adianta a gente dar uma receita, o que que você tem que fazer a partir de agora? Né? Eu e você poderíamos aqui agora pensar numa técnica, o que então é, o que que vocês estão querendo dizer, o que que a gente tem que fazer?
descobrir de fato as raízes da sua estrutura de formação psíquica, afetiva, sexual. Eu falo isso muito no Isso. consultório, Quando a porque gente essas dores fala físicas, Quando a pode gente falar, fala de autoconhecimento, principalmente ligado à sexualidade, a gente não está querendo falar especificamente de, por exemplo, masturbação. A gente não está não, falando disso, da pessoa se autoconhecer nesse sentido. É claro que é muito importante, mas a gente está que falando pode acontecer, da pessoa se conhecendo como um todo, para ela poder virar para o outro e falar assim, até onde vai o limite? Meu limite vai até aqui, é até aqui que eu consigo, é até aqui que eu quero uhum, ser, a partir de agora eu quero seu respeito, e aí para nos ajudar também nesse convívio em sociedade, né? Porque muita gente não se conhece, ela não sabe até onde vai os seus limites, então às vezes a pessoa acaba suportando mais do que ela consegue, entrando mais nesses relacionamentos tóxicos, abusivos. Então a gente tem sempre que estar trabalhando nesse autoconhecimento nesse sentido também. perfeito, perfeito. Eu vejo que esse contato, esse conhecer o corpo, né, é fundamental. Mas eu não vou, ou seja, o homem ou a mulher, ele não vai ter facilidade desse contato com o corpo se ele tem essas crenças, se ele tem esses medos, se ele tem esses bloqueios. Nenhum ser humano é plenamente realizado se ele está carregando algum bloqueio da sexualidade. Ele não vai ter realização e nem vai fazer o outro realizado. E é Uhum. isso que talvez essa nossa troca é para poder talvez incentivar, quem sabe, uma ou outra pessoa. Você foi muito assim, nossa, fiquei feliz assim, essa sabedoria de trazer, ou seja, é, esse respeito. Ah, eu gosto de respeito. Muitas pessoas estão equivocadas, estão negligenciando esse próprio respeito com seus próprios corpos. Se algum Sim. dia tem algum parceiro, algum colega, alguém que até mesmo eu percebo isso na rua, às vezes eu vejo homens, coisa básica, simples, ah, mas isso é comum. Ok, mas quando eu vejo alguns homens mexendo com as mulheres, mexendo mesmo, cantando, falando gostosa, falando algumas coisas nesse sentido, eu fico pensando, será que esse cara tem filha? Será que ele gostaria que a filha dele fosse chamada Exatamente. dessa forma? Eu tenho filhos, eu penso muito nesse A sentido. gente tem E sempre não, que mesmo se não pensar, tivesse, a gente tem sempre que pensar que o que a gente faz com o outro é aquilo, né? O que eu faço com o outro, eu gostaria que fizesse comigo, eu gostaria que fizesse com alguém que eu amo, com alguém da minha família. Isso é o sim, mesmo sim, caso nosso, às vezes no consultório, né? Eu sempre busco, assim, tratar o meu paciente como eu gostaria que, por exemplo, meus pais fossem tratados quando sim, procurassem algum profissional. Ou como eu gostaria de ser tratada quando eu procurasse algum profissional. Então, a gente tem sempre que estar se colocando também no lugar do outro. Empatia, né? Eu acho que cabe em isso. todo lugar. E sabe, quando você fala da empatia nesse contexto da sexualidade, respeitando a história do outro. Eu preciso respeitar muito a história com quem eu convivo. Ah, mas ele não me respeita, ele não me escuta, que é muito comum os homens não escutarem, né? É mais comum. Algumas mulheres também não escutam, né? Talvez a proporção maior é desses homens que não escutam. E aí me faz pensar que como utilizasse ali aquele contato, aquela parceria, aquela troca, aquele companheirismo, como algo tão superficial, como tão objetal, né? Utilizando de um ser humano. E aí eu fico pensando, se esse ser humano ele atua dessa forma, o quanto que ele mesmo não respeita a própria vida dele. Né? Muito mais do que Uhum. falar de filhos, quando a gente mencionou aqui, eu fico pensando, aqueles que talvez tratam suas respectivas parceiras, é mais comum que a grande maioria das vezes eu acompanho casos que as mulheres estão passando por essas semelhanças, por essas condições, né? Por essas questões que nós estamos falando. Como seria se as mães, né, fossem tratadas daquela forma? Muitas vezes eu não tenho que relacionar com a minha mãe, como Freud dizia, não é isso que eu estou dizendo, mas talvez a partir desse olhar que você trouxe da empatia, o quanto que eu pudesse manter esse respeito, esse carinho, muito semelhante àquilo que eu pudesse fazer com a minha mãe. Ou Uhum. seja, no sentido da palavra, eu não estou falando, nós estamos falando da sexualidade no sentido desse carinho, desse cuidado, que muitas mulheres precisam. Né? É ruim a gente ter que falar dessa forma, mas nos faz pensar que ser homem é muito mais do que a quantidade, o jeito, o modo que eu faço, com quantas eu fico, com quantas eu consigo Com ficar.
né? Isso é do biológico, do homem, ok? Essa energia, o masculino nunca vai ser igual às mulheres que estão aqui participando. Eu já queria dizer que nunca esperem que os homens sejam iguais a vocês. O universo masculino, ele sempre vai ser diferente no sentido dos pensamentos, das ações, das emoções. Mas se não houver essa troca, você, como disse, olha, o meu limite vai até aqui, mas você precisa sustentar esse limite. Uhum. O que você pensa sobre isso? Eu até estou vendo uma pessoa mencionar aqui, né? Vocês É, acham que a tem... tecnologia e o acesso às redes sociais facilita e prejudica muito? Hoje, infelizmente, as pessoas não estão sabendo usar as redes sociais e elas, de fato, elas prejudicam, né? Em alguns casos, eu costumo falar, se você permite que o seu parceiro, parceira toque no seu corpo, que é um lugar tão íntimo, um espaço tão íntimo, e se ele não permite tocar por exemplo, no seu celular, tem alguma coisa errada aí. Tem muita coisa errada. Como que um objeto ele precisa ser mais preservado do que um corpo humano, né? Do que uma vida humana. Então, de Ô, Ever, fato, e tem é muito prejudicado sim. triste a gente saber que hoje em dia as redes sociais ou o acesso à internet, que era para ser uma coisa tão bacana, que a gente tem tanta informação, né? Hoje em dia a gente vê que atrapalha tanto os relacionamentos. Assim, Sim, tanto amorosos mesmo, homem, mulher, né? Relacionamentos amorosos no geral, quanto assim. A gente também tem que saber o nosso lugar nessa questão de rede social, né? A gente, como sim. profissional, a gente também tem que saber o nosso lugar. Eu acho que, assim, a tecnologia ela veio a nosso favor, mas às vezes a gente não sabe como usá-la de uma maneira Isso. bacana. Sim. Sabe? E quando a gente Nessa também. questão da tecnologia com a sexualidade, a gente tem muito, assim, claro que a gente tem muita informação, hoje em dia a gente tem muito vídeo que pode informar a gente, igual a gente está fazendo live aqui, uma troca de conhecimento. Só que assim, ela pode prejudicar também no sentido que hoje em dia, infelizmente, a gente tem muitas pessoas que são viciadas, por exemplo, em pornografia. Ou Sim. em olhar essas questões assim mais na internet, e a gente sabe que isso não faz bem para a pessoa. Às vezes não é saudável, né? Esse vício em pornografia. Você, como Sim. psicólogo, vai poder falar um pouquinho mais para a gente nessa questão. Porque no sentido do masculino, às vezes, né? Não tô generalizando, mas assim, o homem acha que para ele ser homem mesmo, ai, vou ver pornografia, vou assistir mulher pelada, vou assistir. E às vezes não é isso, a gente não precisa disso, né? Para estar fortalecendo a nossa sexualidade. Pelo contrário, isso na verdade até enfraquece, porque a gente manda uma informação para o nosso cérebro, para uma área da nossa mente, que a gente realiza de modo muito virtual, de modo muito superficial. E aí, no momento que eu preciso mostrar essa minha masculinidade ou a feminilidade, muitas vezes aquele vício atrapalha, interfere, porque eu vou usar de modo muito superficial aquele contato, aquela troca, sabe, aquela harmonia, aquela ressonância da energia entre o homem e a mulher. E muitas vezes fantasiando para poder lidar com uma situação que o outro muitas vezes está sendo usado para isso. Então, Uhum. infelizmente, também é utilizado as redes sociais como modo não só por gerar esses vícios, né, dentro das questões da pornografia, que é um mal também de séculos, não é isso, não é da nossa época apenas, mas o quanto que as pessoas têm essa dificuldade, que aí para nós da psicologia a gente avalia da seguinte forma, Gabriela, os impulsos. Se um ser humano ele tem dificuldade de controlar os seus impulsos, ele precisa de lidar com isso, ele precisa aprender, ele precisa de profissionais para poder auxiliar, porque é muito fácil, por exemplo, a gente falar lá do vício, do álcool, do vício da droga, desses vícios mais comuns, sejam ilícitos e ilícitos, né? E aí tem fazendinha, tem comunidades terapêuticas, tem tratamentos para isso. Ok, mas tem muitas pessoas viciadas em pornografias e muitas dessas pessoas viciadas em pornografias, em alguns casos, se adolescentes jovens, pode, em alguns casos, também não generalizamos, se tornar um dia, quem sabe, pedófilos ou Sim, pedófilas. Porque ali podem estar inúmeras vezes fantasiando situações e ali vai, porque se nós estamos num desenvolvimento psíquico, afetivo, emocional, ali pode gerar inúmeras situações. Isso não é regra, mas a gente precisa entender que muitas vezes esses vícios dentro da pornografia pode gerar conflitos
e que também vai gerar bloqueios, que também vai gerar inseguranças. E aí a gente vai pensar, para desconstruir essas crenças, para desconstruir todos esses tabus, nada mais interessante, eficiente e assertivo do que falar naturalmente sobre isso. Sabe? De entender os seus limites para passar para o outro quais são os seus limites. Uhum. Ô, Everton, e a gente, quando a gente está descobrindo a nossa sexualidade, né, que é mais assim na nossa época de adolescência, assim, quando a gente está começando a se descobrir mesmo, às Sim, vezes eu falo assim, a pessoa tem acesso a um vídeo assim pornográfico e às vezes idealiza aquela imagem assim de uma maneira que não é aquilo que acontece na vida real. E aí a sim, pessoa chega para primeira vez de uma relação sexual ou até para outros tipos de relações com uma coisa idealizada na cabeça que não é aquilo que acontece. Então a pessoa já cria uma imagem, às vezes também de um jeito mais agressivo, assim, que a gente vê que não percebe no nosso dia a dia. E outra coisa que a gente tem que sim, tomar muito cuidado com essa questão de rede social e tecnologia é que a internet ela passa pra gente que a vida de todo mundo é perfeita. Então, todas as mulheres têm um corpo perfeito, todos os homens são malhados e fortes. Então, às vezes a gente fica com isso na cabeça, "Ah, por que que eu não sou assim? Por que que o casamento de tal pessoa é bacana, o meu não é? Por que que a relação dela com o patrão ou com os amigos é boa e eu não tenho esse tipo de relação?" Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Com essa questão das sim, nossas relações de acordo com a rede social, porque a gente só posta aquilo que a gente quer que o pessoal vê. claro. Me recordei você dizendo aí sobre uma pesquisa que teve na Universidade Europeia. Eu não me recordo agora o nome, mas eu já falei isso até em encontros de namorados. Todas as vezes que um ser humano, seja o homem ou a mulher, ele alimenta a mente dele de alguma imagem, como nós estamos chamando de pornográfica, ali atua nas áreas neurocognitivas que ele tivesse naquele ato, que ele estivesse participando daquele ato, Uhum. independente de como que ele está vendo no celular, no computador. Ou seja, alguém que traz a ideia, o homem ou a mulher, que uma relação de contato, ela é uma traição, eu preciso dizer para vocês, principalmente, que é muito comum hoje grupos de WhatsApp. Muitos homens recebem esse conteúdo, muitos, é mais comum, mas mulheres também recebem. A gente Uhum. sabe que todos recebem. Não tem aqui de julgar nada sobre isso. Mas aqueles que carregam essa ideia de que eu não aceito ser traída ou traído, a partir do momento que alguém está alimentando a sua mente disso, eu preciso lhe dizer que para nós na psicologia isso também pode ser considerado, não tem nada sobre valores humanos que eu estou dizendo, mas isso é considerado um ato. Então, se é considerado um ato, então eu preciso te dizer que aqueles que estão alimentando, ele está te traindo. Ele ou ela. Então, essa ideia de permitir que alguém fique vendo, todo homem vê. Mentira, não é todo homem que vê. É aquele que precisa reforçar na mente dele algumas fantasias. E aí Uhum. depois as pessoas vão ser machucadas por isso. Muitas vezes abusadas por isso. Abusadas de maneira que, como você disse muito bem, e vai trazer essa fantasia. Então, mulheres e homens, se aqueles que recebem, para que eu preciso dessas imagens? Para que eu preciso dessas imagens? Ou seja, para alimentar qual fantasia? Que ego é esse que está tão infantilizado, imaturo, que eu preciso trazer uma energia a partir de uma imagem, que aqui não estamos definindo se ela é certa ou errada, mas é isso, é diante de muitas vezes, de uma imaturidade. Um homem que seja com 20, com 25, com 30, com 40 anos, com 50 anos, se ele precisa, não é porque você não está dando a ele uma satisfação, porque você não está sendo uma boa companheira ou um bom companheiro. É porque talvez tenha uma fragilidade afetiva muito grande. Só que Uhum. isso a gente vai descobrir e identificar talvez na psicoterapia. Só que Sim. as pessoas não gostam de conversar sobre isso. Todo homem faz isso. Mentira. Ele faz isso e às vezes os amigos dele faz isso. Ela faz isso e as amigas dela faz isso. Mas não são Uhum. todas as mulheres. Entende? E aí a gente gosta de generalizar. E a gente aceita de modo natural, mas não fala naturalmente. Né? E Eu tenho muitas uma vezes a gente vai ter os pergunta. bloqueios.
Pode Tem uma falar. pergunta aí até da Joyce, a gente foi amiga na faculdade. Em caso de Uhum. submissão ou por parte das mulheres ou dos homens, o que pode ser feito para começar a gerar respeito nas relações? Acho que a primeira coisa de tudo é a questão do autoconhecimento. Você tem que saber é a questão que eu já falei antes, até onde vai o seu limite. E você fala para a pessoa, olha, é até aqui e a partir de agora eu preciso que você me respeite e por aí vai, mas eu acho que é mais essa questão do autoconhecimento mesmo. A gente só permite que aconteça alguma coisa só acontece com a gente quando a gente permite, né, Everton? Isso. E é o cuidado que temos que ter. Foi ótima pergunta, obrigado, viu? É a Joyce, não é isso? Isso. Muitas vezes a gente se coloca como vítima. E aí temos que. Ora há pessoas que são vítimas e ora que são pessoas vitimizadas. Ah, eu sou isso, meu marido faz isso, minha mulher faz isso. Cuidado com a vitimização. Porque esse respeito, Joyce, para todos que participam e que estão nos ouvindo, e que depois vai poder ouvir porque a gente vai deixar gravado, muitas vezes esse respeito ele é gerado nessas relações quando a gente também não está numa condição de vitimizado. Ora, tem mulheres e homens que são vítimas de uma determinada situação. E aí precisa ser muito bem definido e dissociado isso. O que é ser vítima e o que é ser vitimizado? Então, precisa de um profissional que acompanhe determinados casos, porque, infelizmente, a mulher na rua, ela coloca limite. Ninguém me encosta, ninguém mexe comigo, sou aquela mulher. Mas aí dentro de Uhum. casa não consegue colocar limite no homem. Peraí, que mulher é essa? Que homem que é esse? Homem e mulher, é para os dois. Entende? Então, esse respeito, você também falou muito bem, que é esse autoconhecimento. Eu gosto de dizer dentro das sessões de psicoterapia, quando há casos como esse que nós estamos conversando e os diversos, se alguém está ali sendo uma pessoa que é abusadora, né, que é abusiva na relação, não é dizer para ele, para, eu vou chamar a polícia, eu vou chamar, claro que se estiver sendo abusado tem que chamar, se estiver sendo agredido tem que chamar, mas aquela coisa de palavras pejorativas, de agressões Sim. psicológicas, de ameaças psicológicas, olha, não é falar para ele ou para ela, para de fazer isso, vou chamar seu pai, você vai para fora, eu vou sair, eu vou separar. Isso é se vitimizar. O que é uma vitimização diante de uma situação abusiva numa relação? Para com isso, eu vou separar e não separa. Eu vou sair de casa e não sai. Eu vou contar seu pai e não conta. Eu vou Uhum. chamar a polícia e não conta. Entende? Isso é se vitimizar. Quando eu não vou me vitimizar? Olha, eu não mais me permito você fazer isso comigo. Seja homem ou seja mulher. Aí eu estou colocando um respeito em mim, um limite em mim e no outro. O outro, você não está pedindo para o outro mudar, mas você está assumindo e definindo para você um não. Eu, Everton, não aceito mais que isso aconteça comigo. Eu não mais permito que ninguém mais me agrida. Eu não estou Certo. pedindo para outra pessoa mudar. Então, isso é uma das sugestões. Diante dessas dificuldades, é um assunto muito desafiador, de fato. É uma dificuldade que nós temos, mas homens e mulheres que querem colocar respeito nas suas relações, elas precisam primeiramente se respeitarem. E, infelizmente, eu acompanho muitos casos que as pessoas não se respeitam. Por quê? Porque elas não se amam. Por que elas não se amam? Porque muitas vezes elas sentem-se, elas se colocam numa condição de vitimizada, porque às vezes a mãe foi vitimizada. Foi tadinha da minha Uhum. mãe, né? Tadinha, meu pai não respeitava. Ok, mas ela, é a vida E ela dela, é a pensa que ela jornada tem que dela. repetir aquilo, né? Aquela história. Ela pensa que ela tem que estar sempre Sim, repetindo aquela história. eu não tenho que ser igual ao meu pai. Eu não tenho, não preciso, na verdade. Eu vou filtrar o que foi bom do meu pai, daquilo que foi o modelo. Ele pode ter sido carinhoso, mas se ele foi agressivo com a minha mãe, não significa. Então, como a constelação, como a psicoterapia, entende? Esse limite é em mim, pessoal. Mulheres, homens, namorados ou não, ajudem os seus filhos a entenderem que o limite é colocado, porque a gente escuta muito isso, né? Uhum. Né? E isso vai gerar dores. Muitas pessoas estão depressivas, muitas vezes para não ter relação sexual, para não ter um contato. É Isso. muito comum de que a depressão, o transtorno do pânico, alguns tipos de transtornos psíquicos, emocionais, ele pode ter sido gerado, somatizado, aquele bloqueio, aquele medo, aquela insegurança, aquela crença limitante, aquele distanciamento, eu não quero falar sobre isso, eu não vou procurar um profissional para me ajudar sobre isso. Isso vai gerando na mente uma pressão, uma pressão.
E aí eu estou sofrendo depressão, porque meu homem insiste, porque minha mulher insiste, porque ele insiste que seja desse jeito, que insiste que seja dessa forma, que não me respeita, que não tem uma troca, que não tem um diálogo, conversa de tudo. Né? É muito comum, às vezes eu ouço isso, leio em postagens, às vezes sabe o nome do time de futebol, sabe de tudo, sabe né, lá do happy hour com os amigos, dos bares, e tá tudo bem, não tem nada de errado, sabe o nome, sabe tudo que o amigo vive, ou a amiga vive, mas não Mas não sabe sabe da as própria relação. dores da própria relação, das próprias dores, esconde muitas vezes por trás de uma bebida, de um cigarro, de trabalho. Muitas vezes tem pessoas que estão trabalhando muito porque estão escondendo atrás do trabalho, porque qualquer desculpa, olha a desculpa e a vitimização. Estou cansado. A mulher também, estou cansada, porque eu tenho os meninos, eu tenho a casa, eu tenho o trabalho. Sim, isso interfere na nossa sexualidade. Mas, muito cuidado, porque muitas vezes isso é uma fuga. Porque se eu Sim. estou cansado, se eu estou estressado, se eu tenho que tomar um antidepressivo, se eu tenho que fazer isso, se a minha vida, ok. Então, se essa é a vida, então precisa repensar. E aí não é apenas uma pandemia que faz a gente repensar, é as nossas condutas para com a gente mesmo, né? Sim. Everton, e É. no consultório eu tenho mais contato assim com mulheres, né? Mais Uhum. ligado diretamente a mulheres. Mas eu queria saber se os homens, eles têm essa facilidade de lidar com sexualidade, se eles falam abertamente, ou se às vezes eles se escondem por trás dessa máscara mesmo de eu tenho que ser homem, eu não posso ser frágil. Eu queria que você falasse um Eu pouquinho mais sobre isso. vou falar rapidinho que o nosso tempo passou tão rápido, né? Um assunto tão bom de conversar, tão natural, tão interessante, tão gostoso de falar, assim como é tão prazeroso. Mas eu vou lhe responder sim. Tem uma parcela de pessoas de homens, que falam naturalmente, falam com facilidade. Não é, quem fala com facilidade não significa que não tem bloqueio, tá? Primeiro tem Sim. que deixar claro isso. Mas falam muito naturalmente. Mas tem aqueles que vão dando volta, vão dando volta, vão dando volta, vão dando volta. Uhum. Então, ainda é muito difícil para muitas pessoas, porque a gente ainda carrega esse tabu. A gente tem aquela ideia ainda, eu estava pensando hoje, né, aquela ideia de que a maçã foi entendida lá com Adão e Eva, uma questão completamente Exatamente. interpretada equivocadamente, e a gente carrega isso instintivamente, inconscientemente, e a gente vai levando o casamento, voltando lá no início, para quem entrou mais por agora, vai poder ver essa live depois. A Tati Linhares está perguntando, a gente vai deixar salvo sim. Enfim, então eu preciso dizer, não precisa usar nomes de apelido naquilo que é tão saudável, que é tão natural, que é tão biológico. E que é do Ninguém próprio ser humano, apelida né? que é do ser humano, tá? Então, o assunto é vasto, a gente poderia conversar aqui e quem sabe, eu não tenho dúvida que a gente pode sim compartilhar em outros momentos e vamos fazer isso. Sim. Quem sabe, talvez de uma maneira até mais privada, porque a gente vai poder fazer uma troca. Eu tenho pensado em novos projetos. Não tenha dúvida que eu vou te convidar para a gente poder falar desses assuntos. Queria que você Que deixasse ótimo. aí sua consideração final, que eu acho que a gente tem mais 1 ou 2 minutos só aí. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui comentando, perguntando, compartilhando. É muito importante a gente deixar salvo mesmo para o pessoal poder ver de novo. E a Sim, gente sempre está à disposição para poder ajudar, se alguém precisar de conversar, de alguma informação. E vamos programar outra para a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto que se estende assim. Se for deixar, a gente vai falando muito, né? sim, sim. Pessoal, muito obrigado. Estou muito agradecido a você, Gabriela, Gabi, né, que a Obrigada a gente tem um você, convívio aí no dia a Everton. dia. Obrigado mesmo pela Eu que troca dessa agradeço. experiência. Fico agradecido a vocês que participaram, aqueles que passaram por aqui, aqueles que vão ver novamente em algum momento essa live, que ela fica gravada, né, tanto no IGTV, também depois eu posto lá no YouTube, Everton Psicólogo. Então, gratidão de coração a vocês. E, se necessário, como a Gabriela disse, procure um profissional. Não precisa ser o Everton, não precisa ser a Gabriela, tem inúmeros, né? Aqui em Pará de Minas, em Itaúna. Sim. Às vezes as pessoas procuram em Belo Horizonte porque tem dificuldade de falar. Olha, olha, e tá tudo bem, não tem problema se tiver de procurar em Uhum. São Paulo, se tiver de procurar nos Estados O Unidos, mas procure. importante é procurar para sempre estar evoluindo. Sim, para poder ter uma vida realizada, sabe, abundante. Se Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida em abundância, que seja em todas as áreas da vida.
e Com repense se certeza. tem alguém impedindo você de ter essa vida em abundância. Pessoal, fiquem com Deus, boa noite, Deus abençoe a todos, gratidão de coração. Semana que vem a gente se Não, vê com outro tema e a gente vai conversando. Fica com Deus. com Tchauzinho. Deus. Obrigada, Ever.